Olá, estamos em mais um episódio da nossa série Sua História Importa, do Movimento Shine. Você é mais que bem-vindo, bem-vinda para mais um podcast incrível com essa mulher que eu amo, admiro demais, Ângela Erba. Ângela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu tenho certeza que a sua história vai edificar, assim como já edificou minha vida e tem edificado, vai edificar agora a vida de todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, viu? Prazer, é tudo meu. Amém. Bom, Ângela, mulher casada com o Jorge, tem 3 filhos, né? Então, vamos ver se eu acerto a ordem dos meninos. O Rafael primeiro, Sim. depois o Lucas e aí o Caio, que é o caçula. E o que mais me chama a atenção na sua história, Ângela, é a sua perseverança com os seus filhos em oração, em colocar realmente o reino de Deus, o padrão do reino de Deus na sua casa, estabelecer o padrão da presença de Deus na sua família, no seu lar, mesmo eles agora já grandes, cada um já constituiu a sua família. Mas você é a típica mãe intercessora, né? Que não desiste dos seus filhos, que não desiste de ver o plano de Deus se cumprindo na vida deles. E eu sei que você passou aí por um processo difícil, né? Desafiador com os meninos, especialmente com um deles, quando já estava maior, quando já não era mais criança, mas na fase da adolescência, juventude. Eu queria que você, se possível, compartilhasse um pouco conosco como foi essa história e como foi o seu posicionamento diante desse desafio na maternidade? Bom, pastora, o meu processo foi um processo difícil, né? Porém, quando a gente é firme com o Senhor, quando verdadeiramente a gente está na presença de Deus, é difícil, mas passa. O deserto ele vem, mas você não pode ficar no deserto, ele tem que passar, né? Meu filho mais novo, Caio, eu vim descobrir que ele usava drogas com 14 anos de idade, né? Na época eu trabalhava como manicure e eu não conseguia ver porque eu trabalhava muito. E na minha cabeça, não, meus filhos são bem criados. Eu tenho 3 filhos, 2 nunca me deu problema, esse também não vai dar. E eu trabalhava de terça a domingo, em um salão. O dia inteiro? O dia todo. E eu não conseguia perceber. Eu chegava em casa à noite, ele já estava dormindo. Quando eu saí, ele estava dormindo e eu não percebi que ele estava se drogando. Sim. Né? Quando eu fui perceber, ele já estava numa fase já bem de vício, né? Ele mesmo falou. Foi, né? Ele que te contou? Como que você descobriu isso, Ângela? Nós estávamos em casa, eu e o Lucas, e aí ele começou a discutir com o Lucas e no calor lá da discussão ele falou, eu uso droga, eu uso maconha, eu uso cocaína. E não é de agora, já tem um tempo. E é isso. Como o seu coração ficou com aquela notícia? Meu Deus, na hora eu fiquei sem chão, sem saber o que fazer. Porém, pastora, algum tempo antes, eu era cuidada por uma irmã da igreja, né, discipulada. E ela já tinha me alertado sobre. Ela falou para mim, Ângela, você trabalha muito e você pode perder seu filho. E na hora eu não entendi o porquê que ela falou. Mas perder como, né? Ela falou, tem várias maneiras de perder um filho. Não é só a morte que leva. Tem várias maneiras. E aí, quando ele me veio com essa notícia, foi quando eu decidi. Eu falei, não, eu preciso realmente sair do serviço e cuidar da minha casa, da minha família. Foi uma decisão sua, assim? Foi uma decisão minha. De parar completamente o trabalho. Alguns meses antes, o Jorge ele foi promovido na empresa e ele já vinha me falando,
né? Sai do serviço, já dá para você ficar em casa, já consigo manter. Mas, pastor, eu era aquela viciada em trabalho. Sim. Eu ia trabalhar muito feliz, eu trabalhava o dia todo, tinha dias que eu ficava no salão até 9, 10 horas da noite, eu entrava de manhã super cedo, né? Quando ele me falou isso, eu levei, como assim? Por que que eu preciso parar de trabalhar, Uhum. né? E aí ele falava, esse mês dá pra você sair. Eu sempre inventava uma desculpa. Porque lá no salão eu tinha muitas clientes, eu era muito elogiada. Então, pra mim, pro meu ego, aquilo era muito Sim. bom. Eu Sim. viver tudo aquilo. Uhum. Mas quando eu descobri, né, o meu filho naquela situação, aí eu falei, não, agora chegou a hora. E aí começou a minha luta. Eu era chamada na escola quase todos os dias. Ele estava no fundamental, Tava pela no idade? Não era fundamental, nem ensino 14 médio anos, né? ainda. 14 anos ele tinha. Aham. Ele tava, na verdade, ele começou com os picos com 12 anos, mas quando eu descobri ele já tinha 14 anos, então ele já estava ali, já Afundado. totalmente afundado, né? E aí eu era chamada na escola sempre. Aí chegava lá, sempre era um problema que ele tinha causado na escola, com um professor, com um aluno. Aí nós íamos para a delegacia fazer boletim, ia para o fórum, o juiz, olha, você vai ter que fazer X coisa, né? Você vai ter que fazer, por exemplo, determinou que ele fosse fazer um curso em São Bernardo. Era isso que o juiz, na verdade, determinava ali, porque ele era menor, não Sim. tinha muito o que fazer, né? E foi nesse processo durante alguns anos. E ele cada dia se afundando mais, e chegou um momento que ele falava muito claro, assim. Eu falava, Caio, onde você vai? E ele falava, mãe, você sabe para onde eu vou? Ele passava, às vezes ele passava 2 dias fora, dormia o dia todo. Quando ele chegava em casa, ele dormia o dia inteiro, saía tarde, voltava de madrugada, e aí começou minha grande luta. Sim. E eu não, no desespero, a minha solução é somente Deus, né? Uhum. Eu levei ele para fazer terapia, eu levei ele para passar com psicólogo. Eu fui no conselho tutelar pedir ajuda. No conselho tutelar lá eles me falaram, olha mãe, sinto muito, mas a gente não tem muito o que fazer por você. E aí eu me vi no desespero e foi quando o pastor Edilson começou num jejum e o pastor chegou em mim e falou assim, filha, eu tô orando pelo seu filho. Eu falei, meu pastor tá sem comer, orando pelo meu filho, o que que eu tô fazendo? Uhum. E aí a ficha caiu. Só que enquanto isso, pastor, a minha casa ela vivia num caos total. Nessa época, os meninos estavam os três na sua casa, os três morando O com Rafa, vocês. nessa época, devido ao tumulto, ele decidiu casar e sair. Entendi. O Lucas morava comigo ainda na época, né? Ainda não era casado, né? E na verdade era o Lucas que me socorria. Porque o Lucas era mais firme na presença de Deus. Jorge, ele ainda estava começando, né? O Jorge, ele batia muito de frente com o Caio. Ele pegava muito, não, eu coloquei filho no mundo para ser homem. Não aceito isso, e ele não aceitava. E eu o tempo todo batia naquela tecla, falava, amor, mas vai ser o nosso amor que vai salvar nosso filho. Sim. E ele, não, ele é homem, ele tem que ser homem. E foi aí, pastora, que eu comecei a mudar a minha estratégia. Eu comecei a conversar com Deus e falar, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude e que o Senhor faça algo para parar o Caio. Sim. E eu falei, uma amiga falou para mim, falou assim, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Porque quando você pede o auxílio de Deus numa situação dessa, pastora, você tem que ser firme para aguentar. Sim. Porque eu falei, Deus, faz o que for preciso para tirar ele dessa vida. Sim. Então, quando você fala dessa forma, nem sempre
vai ser do seu jeito. Sim, nem sempre a solução é fácil, né? Especialmente Exatamente. num caso como esse. Exatamente, pastora. E eu sempre, nas minhas orações, eu falava, Senhor, faz alguma coisa para barrar ele. Ele precisa parar. Faz o que for necessário. Sim. E teve um dia que aí aconteceu o pior, né? Ele se envolveu com algo que já não tinha mais como ir só até o fórum e o juiz determiná-lo. Foi algo mais grave, né? E foi quando ele foi parar na Fundação Casa. Entendi. Né? Lá na Fundação Casa, como é adolescente, isso ele já tinha 17 anos na época. Como é adolescente, não fala que vai ser preso, é internado, né? Sim. E eu tava um dia na minha casa, chegou um carro de polícia para levar ele. É como, a palavra é diferente, mas é como se fosse uma prisão mesmo. Não é né? uma prisão, pastora, é uma prisão. Né? A palavra pode ser internação, mas é uma prisão. E aí o policial falou, vamos, eu vou levar ele tava em casa, né? Tava saindo, pegaram ele na rua, ó, vou levar ele por isso, por isso, por isso. E o seu coração na hora, Ângela? Na hora eu falei, Deus, e agora? Né? E o policial falou, vamos comigo. Eu falei, não, eu não vou. Eu não vou no carro de polícia, eu vou com meu filho. E levaram ele pro Riacho. Chegou no Riacho, o delegado contou o que tinha acontecido, né? E falou assim, olha, mãe, infelizmente dessa vez, como o delegado já conhecia de tantas ocorrências, falou, infelizmente dessa vez ele vai ter que ir pro fórum e eu acredito que ele não volta para casa. Ele vai para a Fundação Casa. Chegamos no fórum, tinha um juiz de plantão. O juiz olhou para ele e falou, você aqui de novo? Aí olhou e falou assim, nossa, dessa vez, mãe, a situação é um pouco mais séria. Isso já era tarde da noite. Eu saí do fórum, já estava fechado, nós éramos os únicos que estavam lá. Quando me caiu a ficha, pastora, de tudo que tinha acontecido, foi quando ele saiu algemado já. Meu Deus. Na hora que nós descemos, que nós saímos pelo fundo, que o policial pegou meu filho e jogou dentro do camburão, ali, eu falei, meu Deus. Você entendeu o que E estava agora? acontecendo, né? Eu falei, agora, realmente não tem muito o que fazer a não ser recorrer a Deus. Eu saí daquele lugar assim, para mim aquele dia foi um dos piores dias da minha vida. Ver meu filho ser jogado ali dentro de um camburão de polícia, algemado, como, né? Sim. Aí aquele fórum ali da Kennedy, né? Aí eu saí pra rua e uma voz veio em mim e falou assim, vai pra rua, deita no chão, um carro vai passar por cima de você e tudo vai acabar. E aí, naquele calor, eu falei assim, é isso mesmo que eu vou fazer. Tudo vai acabar, o problema vai ficar pra quem ficar aí. Pra mim, o problema... Eu fui pro meio da rua. Ou seja, você estava assim num estado de sofrimento muito grande. Sim, eu fui pro meio da rua. Fiquei olhando para um lado e para o outro, não vinha nenhum carro. Aí na hora, Senhor, né? Os anjos do Senhor ali comigo, não volta, recua. Aí eu voltei, aí eu coloquei a mão, não tava com o celular, não tava com dinheiro para voltar para casa. Já era tarde da noite. Eu sentei na calçada e comecei a chorar. E aí eu olho pro lado e vejo um orelhão. Falei, bom, eu vou ligar pro Jorge cobrar, ele vem e me pega e me leva pra casa. Aí eu liguei pro Jorge, falei, olha, aconteceu assim, assim, eu tô aqui, não tenho dinheiro, vem me buscar. Aí ele foi me buscar, no meio do caminho ligou pros meninos, os meninos também foram até lá. Quando eu cheguei em casa, pastora, eu falei, bom, o que eu preciso agora é de um banho e deitar e começar, né, a discernir tudo o que está acontecendo. Pastor, alguns dias antes eu tinha pedido para Deus, eu falei para Deus, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma chance de recomeçar com o Caio. E eu tinha me esquecido disso. Aí no chuveiro, tomando banho, chorando muito e pensando, meu, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Primeiro vem a vergonha, né, de ter um filho preso. Depois vem, meu, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? Né?
E aí eu saí do banho e o Senhor falou para mim, Ângela, é a sua oportunidade. Chegou a sua hora, a sua oportunidade. Então, dali em diante, eu comecei a entender que era um plano de Deus, que era o que Deus tinha feito, na verdade, quando eu pedi, né, para que Deus fizesse o que fosse preciso para tirar ele daquele mundo. E foi exatamente o que Deus fez, assim. Ou seja, aí você começou a enxergar com bons olhos aquela situação tão difícil, né? Exatamente, pastora. E aí, dali começou um processo de cura e de restauração na minha família inteira, Uau. né? Deus, ele começou a restaurar o relacionamento do Jorge com o Caio, depois do Rafael com o Caio, e meu com o meu marido, porque no meio de toda a confusão, com o filho drogado dentro de casa, era só discussão, né? Então tudo era motivo pra gente, né, entrar em conflito. E aí ele ficou quanto tempo internado? Pastor, ele ficou 2 anos e 9 meses. Bastante tempo, né? Na verdade, a Fundação Casa é o primeiro processo, são 3 meses e depois no máximo 6. Adolescente, ele não fica mais de 6 meses na Fundação Casa. Ele fica estourando se for algo muito, muito, muito grave, 9 meses. Mas, pastora, durante o tempo que ele estava lá, tudo que eu pedia para Deus, Deus, eu não quero que ele saia se ele não tiver transformado. Inclusive, foi um dos pedidos que eu fiz para minha família. Eu não quero que ore para ele sair. Eu quero que ore para ele ser transformado lá dentro. Sim. Eu preciso ver a transformação do Caio lá dentro da fundação. E durante 1 ano foi aquela guerra. Eu ia todo final de semana visitá-lo. Eu, Jorge e o Lucas. Nós íamos todo final de semana. Durante 1 ano era aquela conversa. E meus amigos, isso e aquilo. Né? Mãe, eu mudei. Mãe, eu quero sair. Aí teve um dia que eu conversei com ele. Eu falei, filho, eu vou acreditar que você mudou o dia que você me falar. O dia que você não me falar mais nada. E passado 1 ano, 1 ano e meio, as coisas foram se acalmando. Dentro da fundação tem culto. Ele começou a ir para os cultos. E aí começou a vir a transformação do Caio. Né? Todo final de semana eu escrevia cartas para eles falando sobre Deus, que Deus tinha uma nova história na vida dele. Toda semana eu não abria mão de escrever cartas. E pastora, tem pessoas que quando passa por esse tipo de dificuldade, na maioria das vezes quando a pessoa não está muito firme com o Senhor, a tendência da pessoa é falar, não vou mais, não vou mais pra igreja, não quero mais saber. Sim. No meu caso foi ao contrário. Porque o Senhor, ele me deu tanta paz, falando no meu coração que ali ele estava mudando a vida do Caio, que foi em uma das épocas que eu mais servi a Deus na igreja. Olha só. Então, todos os encontros com Deus que tinha, eu ia. Você ia servir. Eu ia servir. Quando eu não tinha dinheiro para pagar, sempre tinha alguém que me abençoava. Tudo que tinha na igreja que eu podia ajudar, eu ajudava. E Deus sempre falava no meu coração, enquanto você me serve, eu te sirvo. Uau! Quer dizer, você cumpriu à risca Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto você estava servindo ao Senhor, você, pela fé, já conseguia visualizar Deus intervindo na situação com seu filho. Pastora, se tem uma coisa que eu nunca tive dúvida é que Deus mudaria a situação do Caio, que Deus transformaria ele. Eu nunca tive dúvida disso. A partir do momento que Deus falou, olha, tá aí sua oportunidade. Sim. Né? Teve um momento que eu acho que tinha 1 ano e meio mais ou menos que ele já estava lá. E teve o casamento do Lucas. Ele seria um dos padrinhos do Lucas e da Bia. E nessa época ele já estava numa boa evolução lá dentro que ele podia ligar na minha casa. E aí ele me ligou e falou, mãe, a juíza veio aqui e falou que eu não vou sair. E na hora eu comecei a chorar. Aí eu saí pra fora
Eu atendi o telefone, aí passei pro meu marido, quando ele me falou que ele não ia mais sair. Saí pra fora e no mesmo instante Deus falou, para de chorar. Você pediu pra mim transformar, eu tô transformando. Na hora eu me calei e falei, não, Deus, seja feito tua vontade. Entendeu o que Deus estava fazendo ali na vida dele. Né? Exatamente, exatamente. Lá, pastora, ele estudou, ele terminou os estudos, ele fez cursos. Um detalhe assim, não era para ele ter ido para a Fundação de Santo André, era para ele ter ido para a Fundação de São Vicente. Mas até nisso Deus foi bom comigo, porque em São Vicente, imagina, Sim, essa logística, né, para você visitar. toda semana. E esse tempo todo que ele Sim. ficou, né? E a Fundação de Santo André, pastor, ela é muito rígida. Então lá não adianta o menor falar, eu não vou fazer. Lá não tem conversa. Sim. Você vai fazer e acabou. Ah, eu não vou fazer curso. Não, você vai fazer e acabou. E você sente que no caso dele era o que ele estava precisando. naquele momento. Exatamente, exatamente. Porque lá ele não tinha querer. Lá ele tinha que fazer e acabou. Não, eu não vou pro culto. Não, você vai pro culto. Você vai pro culto e acabou. Sim. Né? Até nisso Deus foi bom comigo. Porque lá era Linha dura. linha dura, né? E dali começou a transformação, pastora. Depois de uns 2 anos, aí ele já estava tão, assim, com um bom comportamento, que ele já levava ele para passear, ele foi no estádio do Corinthians, conversou com o jogador, Que legal. né? Ele recebeu um prêmio lá em Santo André, no Teatro de Santo André, de melhor desenho, né? Então, olha como Você já estava vendo Deus trabalhando mesmo, né? já estava assim, numa situação assim que eu falava, Deus, olha. E eu falava, Deus, ele tá mudando, mas eu só quero que ele saia quando ele estiver transformado, quando ele estiver mudado. E era essa a minha oração, pastora. E aí, aconteceu isso? Aconteceu, um belo de um dia eu tô em casa, elas me ligam, mãe, o seu filho tá liberado. Na hora eu tive aquele... É como se você voltasse pra casa com um bebê recém-nascido e falasse, meu Deus, e agora eu faço o quê? Ai, Senhor, como que eu Como é que cuida dessa criança? E agora? Como que eu vou agir nessa situação? Aí fomos eu e o Lucas rápido buscar. E uma coisa que me marcou muito, pastora, uma das pessoas que cuidam deles lá, né, inclusive é uma advogada lá dentro, e ela, no dia que ele saiu, ela falou assim, olha, eu fiz questão de estar aqui hoje. E eu falei assim, nossa, não entendi, né, o porquê. Ela falou assim, as suas cartas mudaram seu filho. Uau. Eu li todas que você escreveu. Sério? Sério. Durante 2 anos e 9 meses. Toda semana uma carta. Olha Ela só. falou que ela leu todas. E ela leu todas. Ela falou, eu li todas. E foi tudo que você colocou ali que mudou a vida do seu filho. Olha só. E se hoje ele tá saindo dessa forma, foi porque você estava ali empenhada, orando, buscando pela vida dele. Uau. Né? O diretor chegou nele e falou, Caio, a maioria dos adolescentes que entram na Fundação Casa, 90% sai pior. 10% sai melhor, você tá no meio dos 10%. Então ali eu falei, Senhor, realmente Valeu a pena, né? trabalhou, valeu a pena Sim. todo o sofrimento. Sim. Jorge, o trajeto do Jorge, ele passa bem de frente com a fundação, o trajeto que ele faz, né? Da Abrasul pra GM. E toda vez que o Jorge descia, que ele olhava para a fundação, ele colocava a mão e falava, Deus, muda meu filho, muda meu filho. Olha, a perseverança de vocês, né? É impressionante, assim, como... porque definitivamente não são todos os pais que têm essa paciência, essa perseverança, essa fé em relação ao filho numa situação como essa. E é interessante porque você transicionou desse lugar de Deus, eu não tenho o que fazer, para esse lugar de não, eu tenho como cooperar com o Senhor, né? Na obra que o Espírito Santo está querendo fazer na vida do meu filho. E como que eu posso cooperar? Amando
intercedendo pela vida dele, né? Acreditando, investindo na vida dele. Então, que poderoso isso, né? Eu espero que vocês que estão nos assistindo possam ter pegado essas chaves sobre a importância da mãe que intercede. De repente, seu filho não está enfrentando esse tipo de situação, de dificuldade, mas talvez seja outra, né? Então, é tão valioso no mundo espiritual esse lugar em que a mãe se posiciona orando, né? Intercedendo, continuando a amar. Mesmo quando o filho está fazendo alguma coisa que às vezes não nos agrada, né? Porque eles realmente tomam as decisões deles e fazem os caminhos deles. Mas esse coração, né? Insistente ali em amor e orando é o que fez toda a diferença. Sim. E fez diferença também não só na vida do Caio, né? Mas na família. Fez diferença na família. A gente tem, por exemplo, uma outra história agora que eu queria que você compartilhasse um pouco conosco sobre o seu filho, Rafael, né, que é casado com a Juliana e que há um tempo já estavam tentando engravidar. E você também teve um papel importante nesse processo de dor, né, de luta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, pastora, Rafael e Juliana, eles são casados já há alguns anos, né? E em determinado tempo eles decidiram ter filho. Foram ao médico, descobriram que não podiam ter filhos, né? O médico foi muito duro quando falou para eles, né? Havia um diagnóstico mesmo. Havia um exame exatamente, que exame impossibilidade. que impossibilitava os dois, na verdade. A Juliana, algumas pessoas sabem, ela teve leucemia quando ela era adolescente. Ela foi transplantada, então, por conta da quimioterapia, ela ficou estéril e não conseguia ter. E o Rafael também tinha problemas, não conseguia também, né? Engravidar, ter filhos, né? Gerar filhos, né? E o médico chegou no Rafael e foi muito duro. Ele falou assim, olha, tá preparado para adoção? Desse jeito? Desse assim, jeito. Lata. Eles fizeram exames, o médico olhou e falou assim, vocês estão preparados para adoção? E aí o Rafael se fechou. Sim. E então, quando você perguntava, e aí, Rafael, não vai ter filho? Ele falava, eu não quero ser pai, eu não nasci para ser pai, eu não quero ser pai. Ele brigava, né? E chegou numa fase do casamento que aquilo que ele falava de não querer ser pai começou a afetar a vida da Ju. Sim. Porque a Juliana sempre quis ser mãe, né? O desejo do coração dela era ser mãe, né? E ela falava, não, a gente vai fazer tratamento e eu vou engravidar. E ele falava, não, então vamos separar. E, inclusive, eles chegaram a ter, né, uma separação breve, né? Viam brigando por conta desse problema. Dessa situação. Se separaram, né? E eu tive uma conversa com a Ju, né? Falei pra ela que as coisas iam acontecer. Sim, eu tinha certeza que ela ficaria grávida, porém o senhor já tinha falado pra mim que ela só ia ficar grávida quando a casa estivesse arrumada. Né? E a casa não no sentido de casa, mas o espiritual, né? Ela tinha se afastado da presença de Deus também, o Rafael também. E aí foi aí quando ela se posicionou. Aí ela voltou pra igreja, começou a buscar. E aí aos poucos ele começou a ir pra igreja, e os dois juntos começaram a buscar. E a história do filho foi se acalmando no coração dela. E ao mesmo tempo, o Rafael aceitando a situação de ser pai. Nem que fosse por uma adoção. Sim. Já não era tão reativo, assim, né? Falando, não quero ser pai, não nasci pra ser pai. Exatamente. Essas palavras já não estavam mais na boca Deus, dele. ele já começou a tratar Legal. o coração do Rafa, nesse sentido. Sim. E aí, pastora, eles começaram a procurar médico e tal, e todos os médicos falavam, não, realmente vocês não podem ter filhos, né, a não ser que seja com inseminação, fertilidade, essas coisas assim. E quando chegou num determinado tempo, né, o ano passado, o Rafael falou, mãe, eu quero muito que a Ju realize o sonho dela, né?
de ser mãe. Então eu vou vender meu carro e a gente faz a inseminação, faz o tratamento. Eu falei pra ele, eu falei, filho, não vende seu carro. Porque Deus já falou que vocês vão ter filho. Então não vende, vai ser de maneira natural. Não vende pra isso. Pra isso você não precisa vender. E ele falava, nossa, é muito difícil acreditar nisso, porque quando você tá na situação... Assim, porque as circunstâncias estão dizendo o contrário disso. Sim, sim. E aí eu comecei a fazer um ato profético. O Jorge, todos os dias, o Jorge chegava de madrugada, ele trabalha à noite, ele chegava 1, 2 horas da manhã, e nós dois íamos orar. Em função dele, em função dos filhos, né? Sim. E a gente orava muito em favor disso, né? Pela fertilidade, né, deles. E aí eu comecei a fazer um ato profético, pastora. Conta aí pro pessoal qual foi o segredo aí, que ato profético foi esse, Ângela? No Dia dos Pais, eu dava presente pro Rafa. E no Dia das Mães, eu dava presente pra Ju, profetizando a maternidade e a paternidade. Uau. O Rafael, inclusive, tem uma carta que eu escrevi pra ele em um dia desses, dos pais, com um presente, falando que ele não tinha o filho dele nos braços, mas que no mundo espiritual, aquele sonho já tinha sido realizado. E que não ia demorar muito para ele pegar o filho dele nos braços. Uau. Essa carta eu fiz para ele o ano passado. E aí... E aí, esse ano, para honra e glória do nome de Jesus, né? O Senhor os abençoou com um filho de maneira natural. Natural. Rafael, eu tava chegando do encontro com Deus. Que foi? Você viu essa notícia? Pastora, eu tava chegando do encontro com Deus, um dos últimos encontros que eu servi. Engraçado que nesse encontro, uma irmã me mandou uma cartinha falando que eu ia ter uma notícia muito feliz quando eu chegasse em casa. Não acredito. E ela não fazia ideia. Não, imagina. Eu não tenho nem tanta intimidade com essa irmã. Sim. Ela falou que Deus ia me honrar com uma notícia muito alegre. E eu estranhei porque o Rafael, ele não é de vir muito em casa à noite. E era 9h30 da noite quando eu fui pra casa. E ele, mãe, eu posso ir na sua casa comer uma pizza? Eu falei, pode. Achei estranho, né? Chegando, aí ele chegou com uma carinha assim. Eu falei, filho, o que você aprontou? Ai, Rafa, o que você fez, filho? Ele não foi com a Ju, foi sozinho. Foi com a Juliana. Mas com uma cara assim? Chegou com uma cara assim, tipo, aprontei. Falei, ai, meu Deus. Falei, Rafa, o que você aprontou, filho? Falei, fala, qual a novidade dessa vez? Aí a Ju começou a rir. Eu falei, fala, o que aconteceu? Aí ele falou assim, vocês estão preparados? Vocês vão ser avós. Nossa, na hora... Foi só choro, eu ria, chorava. A Juliana falou, sogra, eu queria contar no Dia das Mães, somente, mas o Rafael não conseguiu segurar. Não aguentou. Não conseguiu segurar, não aguentou, e ele quis vir hoje à noite contar pra você. Eu descobri, eu tava passando muito mal, e aí na hora me veio, vou fazer um teste de gravidez. Eu fiz 3 testes, os 3 deu positivo. Deixa eu já, parênteses aqui, porque essa mulherada que fica repetindo teste de farmácia, gente, teste de farmácia é confiável. Se deu positivo, já era. Só sai pra comemorar, já compra um body, tá gravidíssima. E foi o que aconteceu com a Ju. E tá com quantos meses agora de gravidez? 8 meses, vai ganhar neném agora. Ela vai completar, né? O 8º mês. Vai talvez... ganhar neném agora no comecinho de dezembro. Então, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, ela já vai estar com o bebê nas mãos, né? É verdade. E mais um netinho. Agora o primeiro neto, Primeiro neto menino, Luiz Gustavo. Quantas meninas? 4 meninas. 4 netas. Foram 3 filhos, homens, né? E aí 4 netas. E agora o Luiz Gustavo. Agora o Luiz Gustavo chegou pra... Amém. E Deus, mais uma vez, provando a fidelidade dele, a bondade dele. E de novo, né, o poder da intercessão, o poder da nossa oração, da nossa perseverança. Eu queria
transicionar um pouquinho aqui, porque a Ângela tem muitos assuntos, muitas histórias e muitos testemunhos que realmente nos edificam, mas tem uma outra área, né, que eu gostaria de trazer hoje para dividir com o pessoal que está assistindo, que é a área profissional, Sim. né? Você falou lá atrás, quando você contou sobre o Caio, que você sentiu que você deveria realmente parar de trabalhar para cuidar do seu filho, para se dedicar à família. E, e aí, há pouco tempo, você e o Jorge abriram um novo negócio. Sim, sim. E que, inclusive, está dando muito certo. Verdade. Mais uma vez, a mão de Deus, né, Ângela? Conta pra gente um pouco como foi começar esse negócio novo, assim, que acho que vocês nunca tinham trabalhado nessa área, né? Não, nunca nem imaginamos trabalhar com isso, pastora. Na verdade, começou no encontro com Deus Kids. É mesmo? É mesmo. Eu fui trabalhar, fui servir no Encontro Kids, na cozinha, e Vocês veem que muitos dos testemunhos dela tem coisa a ver com encontro. Você foi servir no encontro, Sim. aconteceu isso, depois Deus usou fulano no encontro, eu voltei do encontro, recebi a notícia. Vejam o que Deus faz, né, na vida de alguém, claro que não é pelo encontro em si, mas o fato de vocês estarem sempre priorizando a Sim. Deus, o reino de Deus, servir as pessoas, né? Sim. E aí me conta mais essa. Eu fui trabalhar, servir no Encontro com Deus, estava servindo na cozinha, né, junto com alguns irmãos, e um desses irmãos que estava trabalhando na cozinha tinha, né, uma máquina de frango. Inclusive, ele levou para a gente usar no Encontro com Deus para assar lá o frango para as crianças comerem, né? E eu vi a máquina e eu fiquei muito empolgada. Por quê? Mas nem pensava que, para mim, Sim. na verdade, né? Eu falei para ele, eu falei assim, nossa, mas você faz isso no Riacho? Eu não sabia. Ele falou, não, eu não faço. Eu falei, para que você tem a máquina? Ele falou, não, eu na verdade, irmão, não sei nem para que eu comprei. Mas eu comprei. E aí, eu fiquei tão empolgada, eu falei, nossa, mas você tá perdendo dinheiro com isso. Porque no Riacho não tem um frango que é bom. E de repente você começa a vender... Não tinha, é verdade, não tinha. Sim. E aí você começa a vender e aí, nossa, né, já tem uma loja de tempero. Sim. E você começa a vender frango lá, meu Deus, vai ser sucesso. Você já deu a dica de quem é essa pessoa. Já dei a dica de quem é essa pessoa. E aí eu falei, vai ser sucesso puro. Sim. E aí eu comecei a conversar com ele sobre a máquina. Só que, pastora, uns dias antes, uma discípula minha, a Rose, ela chegou em mim, ela teve Covid, e aí ela ficou desempregada. Ela chegou em mim e falou assim, Ângela, eu tô pensando em vender frango assado, o que você acha? Eu falei, nossa, Rose, é uma ótima ideia, porque no Riacho não tem, né, lugares assim que vende um frango bom, então de repente você começa a vender, vai ser uma boa, você tá em casa, vai ser um dinheiro que vai, né, te ajudar, te auxiliar na renda de casa. E foi essa a nossa conversa. Aí lá no Encontro com Deus, inclusive, ela estava servindo no Encontro com Deus comigo, na cozinha. E aí quando Guimarães falou sobre a máquina de frango, eu olhava para ela e falava, Rose, conversa com ele, de repente é a sua oportunidade. E ela quieta. E eu, meu Deus, Rose, o que acontece? Conversa com ele, é a sua oportunidade. E ela nada. Passou o Encontro com Deus, um belo de um dia, ele me liga e fala, irmã, a máquina está aqui na loja. Eu e a Ellen, nós estamos dispostos a oferecer para você trabalhar. Aí eu falei, como assim eu trabalhar? Ele falou, não, você ficou tão empolgada que eu acho que vale a pena, né, você pegar para você trabalhar. E aí na hora me veio a Rose, eu falei, eu não posso fazer isso, porque ela já tinha me falado que era o desejo dela, como eu faço agora, né? Aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, só tem um problema. Alguns dias atrás, conversei com a minha discípula e ela falou que ela tinha esse desejo de vender frango. Então, se eu fizer isso, vai parecer que eu tô passando por cima, que eu tô com inveja e eu não quero. Né? Ele falou, não, mas vai ser aqui no Riacho, não tem nada a ver, ela venderia na casa dela e tal. Eu falei assim, olha, eu vou orar, vou conversar com meu esposo, vou orar e vamos ver o que Deus fala. Ele falou, não, tudo bem, a gente aguarda. Nesse período de oração, ela começou a enviar currículo.
E eu orando, eu falei, Deus, se for para ser meu negócio, que a Rose arrume um emprego, então, já que ela quer trabalhar. Sim. Se não for, que dê certo para ela Pra o ela. negócio do frango, né? E aí eu tô em casa, um belo de um dia, ela me chega, ai, preciso falar com você. Aí chegou em casa, aí falou assim pra mim, eu fui chamada, eu fiz uma entrevista, fui chamada, fui aprovada e vou começar a trabalhar. Aí eu falei pra ela, e o negócio do frango? Ela falou, então, justamente era isso que eu queria conversar com você. Aí ela falou assim, lembra quando o Guimarães lá no encontro estava falando sobre a máquina e você pedia pra eu falar com ele? Na verdade, naquele momento Deus estava falando comigo. Deus falava pra mim, o negócio não é pra você, é pra Ângela. Uau. Não é pra você, Você é pra ela. preocupada e Deus já falando com ela sobre isso. Exatamente. Não é pra você, é pra ela. E aí eu falei assim, então, eu justamente ia conversar com você sobre isso, porque o Guimarães me ofereceu, né, a máquina. Eu falei que eu não ia aceitar antes de conversar com você, pra saber, né, de você e tal. Ela falou, não, o negócio não é pra mim, é pra você, Ângela. E aí eu falei pro Jorge, falei, amor, vamos pro Riacho, vamos conversar com a Ellen, com o Guimarães, e vamos ver o que, que eles têm pra gente. E o Jorge, né, que o Jorge é super seguro, né, essa história não vai dar certo não, amor. Tanta gente que vende frango no Riacho. Eu falei, o máximo que vai acontecer é não dar certo. E a gente, Sim, mas vamos tentar, né? vamos tentar. Chegamos lá na loja, conversamos com eles, tal, olha lá, a máquina tá aí, a gente vai ceder a frente da loja pra vocês, tal. Vocês podem trabalhar com ela. Inclusive, a primeira compra de frango a gente quer ir fazer com vocês, tá? Se vocês precisarem de dinheiro para começar, a gente arruma o dinheiro para vocês, depois vocês vão pagando. Para as embalagens, para sacola, para o necessário, né? Para o começo. E fomos juntos, fizemos a primeira compra de frango e tal. Aí cheguei neles e perguntei, mas e aí? Como que a gente fica relacionado a valor? Não, a gente não vai cobrar nada de vocês. Eu falei, não, como assim não vai cobrar nada? Aí eu falei, não, não é justo vocês não cobrarem nada, porque eu vou estar usando o espaço de vocês, a frente de vocês, a luz de vocês, a água de vocês para lavar tudo A máquina depois. também era deles. A máquina de vocês. E vocês não vão cobrar nada. Aí a Ellen, ela me falou uma frase que me marcou muito. Ela falou assim, Ângela, eu sou tão abençoada por Deus que eu acho injusto não abençoar as pessoas. Uau. Ali a generosidade. Mas mesmo assim, pastor, eu não contente, eu falei, não é justo, não é justo. Procurei o meu pastor Pablo. Falei, pastor, aconteceu isso, 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 e eles não querem cobrar nada. O que eu faço? Não é justo. Aí o pastor falou, bom, justo depende de como você vê. Aos nossos olhos, realmente Sim. pode não ser justo, mas o de Deus, quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Então, eles Presente. querem abençoar, receba o presente. Sim. Porque, na Né? verdade, é interessante, é importante a gente pontuar isso, né, Ângela, que ali, você mencionou os nomes, né, a Ellen e o Guimarães, estavam sendo usados por Deus, na verdade, né? Quem estava presenteando era o próprio Senhor, e Deus usa pessoas, né? Usou a Ellen e o Guimarães, que são sensíveis ao Espírito Santo, ao que ele está querendo fazer, assim como ele usa tantas outras pessoas, né? Então, acho que isso tira um pouco daquele nosso constrangimento, né? Porque Deus está querendo abençoar, então vamos receber, Sim. né? Pastor, o que eu tenho aprendido, né? Que quando você recebe um presente, você fica naquela, nossa, não, mas não precisa. Na verdade, você está retendo aquele que está te dando ser abençoado, Sim, né? também, exatamente. Você está retendo a benção do outro, né? Com certeza. E alguns meses antes eu tinha orado para Deus, eu tinha falado, Deus, eu preciso de um recurso para ajudar na renda de casa. Eu queria que o Senhor me abençoasse com um recurso, Pai, né? E Deus me abençoou. Respondeu sua oração. Deus respondeu minha oração dessa forma, coisa que eu nem imaginava. Tá ali. E assim, pastora, eu vejo muito Deus nessa situação, porque eu nunca fiz isso, né?
de trabalhar com isso. A gente não sabia nem por onde começar, na verdade. Tudo novo para vocês. Tudo novo pra gente, porque a gente nunca mexeu com comida, na verdade, né? Para vender, Sim. né? E é muita responsabilidade, né? Mas Deus, ele foi assim, pastora, nos auxiliando, nos ajudando, me ensinando a temperar o frango. Olha, tudo foi do zero, literalmente. Do zero, pastora, porque eu pensava, né? Meu, o que eu posso pôr no frango? E o senhor, lá na loja do Guimarães, né? Tem muito tempero lá. Sim. Os temperos são maravilhosos. Sim. E eu pensava, Deus, o que eu ponho no tempero? Aí eu olhava, eu vou colocar isso. Eu vou colocar aquilo. Isso daqui eu acho que vai ficar legal. Isso daqui também acho que vai ficar legal. E aí eu aceitei o presente. Com muita vergonha de trabalhar lá na frente da loja. Eu falei, eu nunca fiz isso. Como que vai ser o primeiro dia? Eu falei, vou pegar o frango, vou cortar o frango, vai sair pulando, cair no meio da rua. E aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, a primeira venda vai ser na minha casa. Eu levo a máquina para minha casa. Aí o que eu faço? Eu mando uma mensagem para as pessoas falando que a partir de tal dia eu vou estar vendendo frango assado. Quem quiser reservar, encomendar, encomenda antes. E aí a primeira venda vai ser na minha casa. Tudo bem? Tudo bem. Aí o que eu fiz? Nós fomos lá, eu comprei 12 frangos. Eu lembro da quantidade. Foram 12 frangos, 5 quilos de coxa com sobrecoxa. Porque eu pensei também. Falei, vou fazer o frango e a coxa com a sobrecoxa. E aí temperei lá do meu jeito. Colocamos lá, o Jorge não tinha experiência nenhuma em espeto, em tirar frango, em colocar frango. A gente foi tudo assim, Deus que foi nos auxiliando mesmo, pastora. Porque não tinha a quem recorrer. O Ricardo, o irmão dele já mexeu com frango. E aí ele deu algumas dicas de como nós poderíamos fazer, né? Enfim. Postei, vendi os 12 frangos. Aí na outra semana o Jorge falou, eu acho melhor a gente ficar em casa mesmo, porque aqui a gente vai estar mais seguro. Sim. Eu falei pra ele, Jorge, não dá, amor. Não dá aqui em casa. Não tem como, as pessoas precisam ver o frango. Vamos encarar e vamos pra loja. Mas as pessoas compram frango assado olhando pro Olhando frango. pro frango, pastora. O cheiro, né? O cheiro, exatamente. E aí fomos lá na loja. A segunda venda foi 17 frangos. Uau. E desde então só foi crescendo, crescendo. Esse frango, ele tem o mesmo tempero desde o primeiro frango. É mesmo? Não mudou nada. Não mudei nada. Ele tem o mesmo tempero desde o primeiro E faz frango. quanto tempo que vocês estão? 1 ano, pastora. 1 ano. Dia 24 de agosto fez 1 ano. Que nós começamos na loja do Guimarães, né? Ficamos 1 mês lá vendendo. Depois de alguns meses nós compramos uma máquina, que é a quadrada, que tem as bandejas, onde a gente hoje coloca as coxas com sobrecoxa, né? E aí foi crescendo, as vendas foram crescendo, e aí não tinha mais onde colocar outra máquina, porque a gente ficava na frente da loja, né? Sim. E aí falei, Jorge, chegou a hora da gente procurar um lugar pra gente expandir. Aí conversei com a Ellen, conversei com o Guimarães, e eles deram total apoio pra gente. Não, vamos atrás de um lugar, de um espaço, para vocês crescerem mais. Sim. Porque aqui nós conseguimos colocar uma quantidade de frango. Por quê, pastora? A loja do Guimarães, ela abre às 8 e fecha 1h da tarde. Por nossa causa, eles abriam às 7 da manhã e fechava mais de 2 horas. Então não tinha como eu repor, porque ia estender demais o horário. Uma máquina só, não ia dar tempo de assar. Quer dizer, né? vocês precisavam agora do espaço de vocês. Precisávamos do nosso espaço, né? Não tinha mais como aumentar ali, né? E aí foi onde a gente decidiu abrir o nosso negócio, a nossa lanchonete. A princípio eu queria na frente da loja dele, porque eu pensei, né? Falei assim, bom, na frente da loja vai ser legal, por quê?
Os clientes já estão acostumados a vir na loja, Nossa. eles vão olhar para o outro lado da rua, vai estar o meu frango lá. Vai tá lá. Eles não vão se perder. Só que a pessoa que entregar lá o espaço demorou demais para entregar. Eu vi que estava Tava enrolado. enrolado. Aí um outro comerciante lá do Riacho me mandou uma mensagem falando: olha, eu tenho um espaço aqui para alugar. Tenho 2, na verdade, vocês vêm ver. Quem sabe vocês gostam? Nós fomos ver, eu olhei, a princípio eu olhei e falei, não quero, porque eu pensava no outro. Sim, você tava muito focada Eu tava naquele. muito focada no outro. Não tava vendo que Deus estava Exatamente. ali Eu com olhava você. para ele e falava, falei pro Jorge, não, eu não quero esse, eu quero o outro, vamos orar. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar o outro, Jorge. E aí foi enrolando, e aí eu falei assim, não. Eu falei, amor, eu preciso parar de pensar nesse, preciso abrir a minha visão. Aí eu comecei a pedir pro Senhor, Deus, começa a colocar, abre minha visão para mim começar a enxergar aquele ali, um bom lugar, tal. Aí pedi pro rapaz, eu falei, eu posso olhar de novo o espaço? Ele falou, pode, tô esperando você decidir. Sim. Fui, olhei, abri, parecia que era outro espaço. Uau. Olhei e falei, não. Falei, amor, pode dar muito certo. Porque aqui vai ter lugar para as pessoas parar. Tem aquela vala que as pessoas automaticamente diminuem, Na velocidade. dá tempo de olhar pro frango, De chegar as máquinas lá fora. Todo mundo para imediatamente. Aí pensei, eu falei assim, só que para nós pagarmos um aluguel agora, a gente vai ter que abrir a semana toda. E com outras coisas. E aí, então vamos abrir de terça a domingo. E aí, de terça a sábado, a gente funciona a lanchonete, com salgado, suco natural, tapioca, panqueca, que tá sendo um sucesso. Uau, essa eu preciso experimentar, ainda que eu não Precisa, conheço. pastor, ir lá comer a minha panqueca. O frango, gente, eu conheço muito bem, que eu bato cartão lá quase todo domingo. Verdade. E aí, foi aí quando a gente decidiu alugar o nosso espaço. Detalhe, o dono do ponto não era o valor que nós pagamos hoje, era um valor bem a mais. Nós tínhamos contado a nossa história, que a gente ia entrar com a cara e a coragem lá, né, para abrir, né, para vender frango assado. Ele falou assim, bom, Guimarães e a Ellen foram os primeiros a abençoar vocês, eu vou ser o segundo. Ah, olha só. E realmente ele nos abençoou com o valor do aluguel. Ele não, como todo mundo pede calção, ele não pediu calção pra gente entrar. E as coisas foram acontecendo. A maioria das coisas que tem dentro da lanchonete hoje, pastora, por incrível que pareça, eu comprei de pessoas cristãs. Foram aparecendo e eu fui adquirindo, fui comprando. Nós compramos outra máquina de frango, compramos a do Guimarães. Então hoje nós temos 3 máquinas de frango, né? Nós começamos com 12 frangos por semana, por final de semana. Hoje nós vendemos 70 frangos por final de semana. Se for feriado, a gente vende mais. Começamos com 5 quilos de coxa com sobrecoxa. Hoje nós vendemos 60 quilos de coxa com sobrecoxa por final de semana. Olha só o que Deus faz, né? E me chama a atenção, Ângela, o fato de vocês terem um sonho, terem fé de que Deus iria realizar esse sonho, mas também o fato de vocês terem dado um passo em relação a isso, né? Então, esse movimento de sairmos da nossa zona de conforto em direção à palavra que o Senhor colocou no nosso coração, a visão que Ele nos deu, é importantíssimo, né? Porque aí você une de fato fé à ação. E eu creio que muitas pessoas que estão assistindo aí também têm sonhos, projetos talvez esquecidos, debaixo do tapete, né? Colocados debaixo do tapete por N circunstâncias. E eu tenho certeza que se foi Deus que gerou isso no seu coração, Ele vai te dar os recursos, os meios, né? Enquanto você estava falando, eu me lembrei daquela música, Tua bondade me seguirá, né? Então a gente vê que a sua vida é marcada assim por desafios, né? Por situações
que não foram fáceis, pelo contrário, assim, algumas muito difíceis, mas ao mesmo tempo a bondade do Senhor jamais deixou de seguir vocês, né, de perseguir vocês. Então vocês foram alvos da bondade de Deus o tempo inteiro, né, na vida de vocês. Falo vocês como família. E eu sei que, claro, primeiro é pela graça, pela misericórdia do Senhor, mas também porque vocês sempre se posicionaram, né, buscando o Senhor em primeiro lugar, e você especialmente na sua perseverança em oração, em fé. Então, nossa, Ângela, eu não tenho nem o que falar sobre esse tempo, que eu já conheci um pouquinho dessa história, mas hoje, sabendo de mais detalhes, eu te admiro ainda mais, né? E falo que você, de fato, é uma inspiração para mim, para as mulheres que te conhecem, né? E agora, certamente, para muitas outras pessoas que vão acompanhar essa história. Então, muito obrigada, Ângela, por esse tempo, foi maravilhoso. Obrigada eu, pastora, por poder compartilhar, né, um pouco da nossa história e, né, que as pessoas tirem, né, como lição, um aprendizado, que o Senhor, quando você pede, quando você busca Deus, Ele é misericordioso, né, em graça, e Ele abençoa mesmo, Ele usa a vida de pessoas para te abençoar, para te auxiliar, para te ajudar. Eu entendo, pastora, que é óbvio, a minha parte, né, em acordar cedo, em estar lá pronta, em temperar. Para mim, tem pessoas que falam, nossa, mas você abre 6 horas a lanchonete, né? Eu abro 6 horas, é um horário que o pessoal passa para tomar café da manhã. Eu vou com a maior alegria do mundo, tenho sido muito abençoada por pessoas. Nós somos muito, graças a Deus, muito elogiado, né? Semana passada eu recebi um elogio, eu postei nos grupos que eu tenho e a pessoa colocou lá, é o melhor frango que eu já comi, é muito bom, o atendimento é muito bom, né? Mas o nosso trabalho, sim, com certeza, mas eu não vejo outra coisa senão o Senhor. Deus, Ele tem sido muito misericordioso, né, com as nossas vidas. Ele tem nos abençoado grandemente, né? Eu fiz um propósito com Deus, né, relacionado ao meu dízimo, que eu não daria somente 10%, devolveria somente 10%, eu daria mais. E é isso que eu tenho feito. Não porque eu quero me aparecer nem nada disso, mas é a minha gratidão ao Senhor. Amém. E eu quero um dia poder falar para alguém, olha, eu sou tão abençoada, e fazer a mesma coisa que a Hélio Guimarães fizeram por mim, eu fazer por outra pessoa. Amém. Porque se a gente for parar para olhar hoje, quem faria isso? Daria, assim, tudo. A Ellen, quanto veio de luz? Não mudou nada. É de água? Não mudou nada. Você entendeu? Olha só, que lindo. Então, eu tenho certeza que Deus vai colocar no seu caminho pessoas para você também abençoar, né? Enquanto eu falo com a Ângela, eu me lembro de várias outras histórias, testemunhos que ela carrega, que acho que daria aqui uma série de podcasts só com a história da Ângela, né? Tem o outro filho, o Lucas, sim, né? E sim. uma netinha também que passou por uma situação assim tão muito difícil. E você ali lutando, sim, guerreando em oração. Sim. Enfim, a gente vai ter que marcar um outro encontro, né? Para poder compartilhar mais coisas que Deus tem feito. Mas é isso por hoje. Eu quero agradecer a presença de vocês e que vocês continuem aí acompanhando os próximos podcasts, que vão ser maravilhosos, tão bons quanto esse. E aproveita para compartilhar essa história e abençoar muitas vidas. É isso, Deus abençoe. Obrigada mais uma vez, Ângela. Obrigada eu, pastora. Deus abençoe, queridos.